Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. E eu sei que essa alegria é verdadeira. E se alguém veio triste, vai voltar alegre. Porque aqui há bálsamo de Gileade. Quem diz aleluia para Jesus, irmãos? Quem trouxe o livro de Deus, levante e dê um glória a Deus pelo livro de Deus nesta noite. 1 Samuel, capítulo 16. E o versículo de número 13, com a ajuda de Deus, nós vamos ler somente este versículo, que será suficiente. Quem achou, dê glória a Deus pelo texto sagrado. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Repita comigo. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E todos dizem o que, meus irmãos? Se apoderar é dominar. Se apoderar é tomar e dominar. Ficar dominado pelo Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Espírito do Senhor se apoderou, dominou Davi, de maneira que as ações de Davi, de maneira que tudo que Davi fazia, era na direção de quem, meus amados irmãos? Do Espírito Santo de Deus. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos estudando o Espírito Santo como o azeite da unção. Os irmãos sabem que quem era ungido no Antigo Testamento, com aquele azeite, não era apenas ungido com azeite, mas vinha sobre ele uma unção sobrenatural. Observe que não era apenas um ritual oco, não era apenas um ritual vazio, mas era algo sobrenatural. Você vê que quando Samuel ungiu Davi, a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor fez o que, meus amados irmãos? Se apoderou de Davi. Então, irmãos, na nova aliança, nós não precisamos mais de sermos ungidos com óleo para receber o Espírito Santo. Não há necessidade. Na nova aliança só existe uma unção com óleo, que é a unção para os enfermos. E não é o óleo da Santa, aquele óleo que a gente usa na unção dos enfermos, não é o óleo do Antigo Testamento. O óleo do Antigo Testamento era preparado com vários ingredientes, não é assim? Glória a Deus. Era mirra, era cálamo, né? Estourar que não era do incenso. Canela, né? Estourar que era do incenso. Então, irmãos, nós vimos que essa mistura não existe mais, né? O azeite da unção é óleo de oliveira, somente. Não é aquele óleo. Então, houve uma moda, os irmãos sabem que muitos grupos religiosos vivem de modismos. E há uns 20 anos atrás, apareceu uma moda nas igrejas de derramar balde de azeite. Uma vez eu me mandaram uma imagem de um cidadão, pegaram um balde de 20 litros, irmão, de óleo, e derramaram no coitado. Não sei como ele não morreu sufocado, né? Derramaram na cabeça dele, lambuzou tudo, e foi aquela... Tinha igreja, irmão, que o culto, quando terminava, a igreja estava perdida, de tanto óleo, mas era óleo salada, óleo... São Benedito. Quem lembra do óleo de São Benedito, irmão? Quem alcançou o óleo de São Benedito? Era óleo de São Benedito, era óleo de salada. Que mais? Óleo de Bem-TV, Carcará, Gavião. Eram esses óleos, né? Eram esses óleos. Isso não tem sentido. Mazola. Não, mazola é caro, que é de milho. Glória a Deus. Né? Era São Benedito e Bem-TV mesmo. Glória a Deus, né? Da Sambra. Quem lembra da Sambra? Né? Então, esses óleos, irmão, não tem sentido. Porque na nova aliança nós não precisamos do simbolismo.
Porque nós já temos a realidade. Quem diz amém em nome de Jesus? Para receber o Espírito Santo, você não precisa receber um vaso de óleo na sua cabeça. Não. Não, Senhor. Na nova aliança, nós temos a realidade. Glória a Deus. No dia de Pentecoste, quando Jesus batizou os crentes, foi derramado óleo na cabeça dos apóstolos? Me ajude a pregar. Sim ou não? Não, não foi, porque ali era a unção real. Não era mais o símbolo, mas era a realidade. A Bíblia diz que o Velho Testamento era rudimentos. Era rudimentos. O que é um rudimento? Uma coisa rudimentar. Uma coisa rudimentar é algo primitivo, é algo tosco, até que chegue o quê? Me ajude a pregar. Por exemplo, o candeeiro. O candeeiro de gás. O candeeiro, no século XIX, era óleo de baleia. Era óleo de banha de baleia. E naquele tempo eles eram de grande utilidade. Por quê? No século XIX, as lamparinas, as tochas que iluminavam as ruas e as lamparinas das casas dos pobres eram de óleo de baleia. E era uma bênção. Por quê? Porque não havia ainda o quê? Me ajuda, igreja, não havia o quê? A eletricidade. De uma vez que chegou a eletricidade, então o rudimentar, ele perde o sentido. Você só tem uma coisa rudimentar, a palavra rudimentar vem de rude, grotesco. Você só tem o rudimentar enquanto chega algo melhor, não é? É o que Hebreus explica. Quem lê a carta aos Hebreus, entenda essa linguagem. Na carta aos Hebreus, há dezenas de vezes a palavra melhor. Melhor. Pode observar, pega uma concordância exaustiva. Joshua tem uma concordância Joshua, que é de 4 volumes. Se você procurar aquela concordância, que eu não sei se ainda existe no mercado, mas ela é muito boa, ela tem todas as palavras. Então, se você for procurar a palavra melhor em Hebreus, você vai ver que ela está muitas vezes melhor, 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 falando das coisas do Antigo Testamento, e quando se refere à graça, o autor da carta aos Hebreus diz melhor. É a palavra-chave de Hebreus, é a palavra melhor. Então hoje nós temos algo melhor, que é a própria pessoa do Espírito Santo descendo sobre o crente. Então, se você chegar no lugar e quiser lhe dar um banho de óleo bem-te-vi, quiser lhe dar um banho, se chegar numa igreja, olha, irmão, venha para cá receber o Espírito Santo, aqui tem esse óleo salada, tem esse óleo São Benedito, queira não, vá melar outro, glória a Jesus. Vá melar outro para lá. Eu não quero não, porque eu já tenho o dom real do Espírito Santo de Deus. Quem diz aleluia para Jesus, não é? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele vem a nós sem precisar mais de símbolos. Na nova aliança, a única coisa que ocorre, mas não é regra, pastor, como é que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? A unção real. Não existe no Novo Testamento uma metodologia única. Por exemplo, o Espírito Santo pode descer sobre você ouvindo a palavra. Eu não vou ler para não tomar tempo. Mas a Bíblia diz que na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos, não precisou impor mãos, não precisou orar. Diz que enquanto Pedro pregava, dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo. Então você pode ser batizado com o Espírito Santo na hora da pregação. O ministro pregando e o fogo de Deus descendo e queimando a igreja. Eu já vi muito isso. E eu estou pedindo a Deus que faça de novo. Sem ginástica. Em muitos lugares é preciso fazer ginástica, malabarismos. Não. A Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, desceu na casa de Cornélio. Quem foi que desceu, meus amados irmãos? O Espírito Santo. E a Bíblia diz que os ouviam falar línguas e magnificar Deus, enquanto Pedro pregava. Já em Éfeso, quando Paulo chegou lá, encontrou 12 crentes frios. Vocês estão lembrados? Diz que frios, irmãos, que Paulo disse, meus irmãos, vocês são batizados no batismo de quê? Disse, João, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram, nós nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. Aí Paulo disse, então está certo, está explicado a frieza de vocês. Aí Paulo orou por eles com imposição de quê, irmãos? De mãos. Imposição de mãos, não foi balanço de mãos. Não. Você, se for orar para Jesus batizar alguém com o Espírito Santo, não precisa balançar a cabeça dele, arrancar as orelhas. Faça isso não, quebrar o pescoço. Não faça isso não. É só impor. A Bíblia fala que impondo Paulo as mãos. Não precisa malabarismo, não precisa, diga glória, 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 glória.
Não, glória a Jesus. Não precisa nada disso. Impõe as mãos, ora, e o Espírito Santo desce. No dia de Pentecoste, também nem precisou de imposição de mãos, e nem ninguém estava pregando, estavam sentados. A Bíblia diz que eles estavam sentados, todos no mesmo lugar, e de repente desceu o quê, irmãos? O Espírito Santo. Então não existe uma metodologia exclusiva, não. O Espírito Santo é soberano e ele faz do jeito que ele quer. Eu já vi gente ser batizado no quarto, outros já foram batizados no Espírito Santo no banheiro. Teve um pastor luterano que o Senhor o batizou no Espírito Santo no banheiro, tomando banho. Na hora que abriu o chuveiro, ele começou a se alegrar da glória a Deus, e o Senhor o batizou no Espírito Santo. Bendito seja Deus nessa hora. Jesus pode lhe batizar dormindo, agora você tem que acordar falando língua. Porque se só falar língua sonhando, não serve não, glória a Jesus, né? Tem que acordar manifestando o dom de Deus. Então o batismo com o Espírito Santo, irmão, ele pode vir de várias maneiras, porque a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. A graça de Deus é multiforme, tem muitas formas. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então, irmãos, quando o Espírito Santo veio sobre Davi, a Bíblia diz, irmãos, que ele se apoderou dele. E ele, a partir dali, começou a ter vitórias. Nós falamos na semana passada que ele venceu 2 vitórias sozinho. E uma vitória foi pública. Estão lembrados disso? Quais foram as 2 vitórias que ele venceu sozinho? Quem lembra disso? O urso e o leão. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente vence batalhas só para nós mesmos. São as batalhas internas. Dentro de nós tem um urso. E ao redor de nós tem um leão. Glória a Deus. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai vencer. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai vencer o urso. O urso, na tipologia bíblica, representa a carne. Esse bicho, essa fera, está dentro de nós. As obras da carne. Pastor, onde estão as obras da carne? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e diante, que eu não vou ler. As obras da carne: ira, inveja, glutonaria, prostituição, tudo isso são obras da carne. Então essas obras da carne, elas não estão fora, elas estão dentro. Mas a Bíblia fala que também Davi venceu o leão. O leão representa o diabo, o falso leão. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então, você, para vencer o gigante, primeiro, você tem que vencer o urso e o leão. A Bíblia é linda, a Bíblia é perfeita. Eu li hoje no devocional, quando cheguei aqui no gabinete, que a Bíblia, a lei do Senhor é perfeita. A Bíblia tem uma perfeição, uma simetria que só o Espírito Santo poderia produzir. Observe, primeiro ele venceu o urso e o que, irmãos? Você só vai vencer fora quando você vencer dentro. Quando você vencer o diabo, quando você vencer a carne, aí você vai vencer o gigante. O urso representa a carne. O leão, o falso leão, representa o diabo. E o gigante? O gigante não foi uma vitória particular, foi uma vitória pública, foi uma vitória externa, foi uma vitória para todo mundo ver. Glória a Deus, foi uma vitória notória. O gigante passou 40 dias desafiando, aí já não foi desafiando Davi, foi desafiando os exércitos de Israel. Você vê que o urso e o leão atacaram quem? Vamos interessar, meu irmão. Esse a gente vai ter que ler o jeito. Não está no script, mas chegou agora. Observe aqui em 17 de 1 Samuel. Glória a Deus, né? Glória a Deus, 17 de 1 Samuel. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 17, versículo de número 34. Glória a Deus. Então disse Davi a Saul: Sim. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. 35. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Pronto. Você vê que o leão e o urso se levantaram contra quem, irmão? Davi.
Levantou-se contra Davi. Já o gigante não era uma luta pessoal, era uma luta externa, era uma afronta não a Davi apenas, era uma afronta a Israel. Observe que o urso e o leão enfrentaram Davi, mas o gigante não estava desafiando Davi individualmente, ele estava desafiando Israel todo. Aleluia! Então, para você vencer o gigante que desafia a igreja, quem é o Israel de Deus hoje? Na nova aliança, quem é o Israel de Deus hoje? A igreja. Então, a guerra agora não é só contra você. A guerra é contra o Israel de Deus. Vamos ver capítulo 17, irmãos. Glória a Deus, voltando um pouquinho. Glória a Deus. Versículo 10, capítulo 17, versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Você vê que quando Davi chegou lá, o gigante já estava esbravejando. Mas ele desafiava as companhias de... A guerra não era uma guerra pessoal, agora era uma guerra institucional. Então, quem quiser vencer a guerra contra o gigante, primeiro tem que vencer no secreto. O urso e o leão. Se você for derrotado no urso e no leão, você não pode enfrentar o gigante. Porque você já está acabado. Já está arrasado. Se a carne lhe vencer, você não pode enfrentar o gigante. Se o leão lhe vencer, você não pode enfrentar o gigante. Só pode enfrentar o gigante quem venceu o urso e quem venceu o leão. Porque a luta contra o urso e o leão é dentro de você, é na sua alma, é no secreto, é lá na malhada, é só você e Deus e o inimigo. Depois que você os vencer, você vai vencer o urso e o leão e vai vencer o gigante. Irmãos, e hoje nós estamos também com... o gigante está desafiando Israel. A igreja está sendo desafiada. Glória a Deus. O gigante representa muita coisa que a gente vai ver hoje. A igreja ela está enfrentando nesses últimos dias como nunca. Como nunca, irmãos. Você veja só, irmão, o diabo no começo ele matou os crentes. A estratégia do diabo é essa. Primeiro ele ameaça matar. Ele mata. Mas quanto mais mata crente, se não me engano foi Tertuliano que disse, que o sangue dos cristãos é semente. Tertuliano disse, não adianta, Tertuliano foi do 2º século para o 3º. Ele disse, não adianta matar cristão, porque quanto mais o sangue derrama, mais nasce, mais brota cristão no lugar. Aí o diabo ele muda de estratégia. Primeiro ele persegue. Quando ele não consegue destruir, porque matou, porque prendeu. Por exemplo, o comunismo. Um exemplo recente, o comunismo. Os primeiros comunistas mataram milhares de cristãos. Mataram. Sacerdotes ortodoxos, pastores luteranos, pastores pentecostais, lá nas repúblicas socialistas, foram mortos de forma, quem lê o livro Torturado por Amor a Cristo, quem lê o livro Cristo em Cadeias Comunistas, dos anos 70, quando eu me converti, eram os livros que todo mundo buscava para ler, eles mataram, os cristãos mataram. Quando foi depois, eles viram que não adiantava matar. Então agora eles não querem mais matar a pessoa, eles querem matar a fé. Aí matando a fé, a igreja desaparece. Por exemplo, eu quase choro, eu não chorei literalmente, mas chorei por dentro. Essa semana me mandaram uma imagem da França. A França, irmão, eles não estão derrubando as igrejas. E nem estão perseguindo os cristãos na França, não. Lá ninguém bate em cristão, lá cristão não vai preso, lá cristão não apanha, não. O que foi feito na França? Vou dar um exemplo atual. Na França, você chega na França hoje, as igrejas estão, aquelas catedrais góticas, tanto católicas como protestantes, aquelas igrejas da igreja reformada, aquelas igrejas da igreja romana, aquelas obras de arte, elas existem lá. E não precisou matar ninguém. Simplesmente eles tomaram as escolas. Eles tomaram a arte. Eles tomaram o clero progressista. Matou a fé do povo. E o que foi que aconteceu? Matando a fé do povo, o povo não vai mais para a igreja.
Se na faculdade blasfema de Deus, blasfema da Bíblia, blasfema do Evangelho. Se no colégio blasfema de Deus, blasfema da Bíblia, blasfema do Evangelho. Se no show blasfema de Deus, blasfema da Bíblia, blasfema do Evangelho. Se no teatro, no cinema, na televisão, tudo é tentando destruir a fé. Então aquela geração, dentro de 40 anos, ninguém mais tem fé. Os velhos vão o quê? Morrendo, e a geração nova sem fé. Precisa derrubar a igreja? Precisa derrubar o prédio? Por que não precisa? Porque os prédios ficarão vazios. Foi o que aconteceu na França. Me mandaram uma imagem, irmão. Uma linda igreja. Uma verdadeira obra de arte. Uma igreja católica. Mas, irmão, uma coisa mais linda, uma obra de arte. E hoje é um bar. Dividir em várias partes. Um lado é um bar, o outro lado é uma lanchonete, o outro lado é uma loja, e o outro lado é outra coisa lá. Não precisou matar ninguém. Mata a fé. Matando a fé, a igreja vai ficar o quê? Vazia, e o prédio vai ser aproveitado. Vai ser aproveitado. O irmão me falou que foi a Europa, um país, ele não lembro. Ele disse que dividir a igreja, quando a igreja é muito grande, eles dividem. Umas são apartamentos de casa. Tem igreja na França que é hoje apartamento. A galeria da igreja foi fechada e hoje é um apartamento onde mora uma pessoa. Tem galerias laterais, essa galeria mora um, ali naquela galeria foi outra casa, mora outro, naquela galeria, naquele mezanino, mora outra família, aqui no fundo, onde era o coro da igreja, mora outra família, onde era o altar, geralmente eles botam para ser um bar. Porque eles botam justamente o altar para ser um bar, para escarnecer, para afrontar. Aleluia. E eu via o rapaz filmando, um turista foi lá e mostrando o que era uma igreja e hoje não é mais. Aí alguém diz, irmão, mas era católico. Mas quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, coloque as suas de molho, porque o fogo pega todo mundo. Aleluia. E não só tem as igrejas católicas. Na Inglaterra são as igrejas protestantes, a igreja anglicana. A igreja anglicana, na Alemanha, igreja luterana, na Holanda, igreja reformada, calvinista, também está na mesma situação. Então, irmão, o gigante está aí, afrontando as companhias, os exércitos de Israel. E só se essa igreja, só se essa geração for ungida pelo Espírito Santo para vencer esse gigante. Nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo para vencer esse gigante, irmão, que hoje ele não mata mais, ele não mata o corpo, ele mata a fé. Matando a fé, as igrejas se esvaziam. Se Deus não mandar um avivamento para nós hoje, se Deus não mandar um avivamento para o Brasil hoje, daqui a 30, 40 anos, não mais que isso, ou talvez até menos, igrejas no Brasil serão vendidas também, por falta de fiéis. Se Deus não manda um avivamento da fé, se Deus não manda um renovo, se Deus não derrama seu Santo Espírito, o gigante vai vencendo. Mas o sangue de Jesus tem poder, igreja. Eu creio no derramamento do Espírito Santo. Deus vai derramar aqui, Deus vai derramar lá. Lá ainda tem remanescente. Na França ainda tem remanescente. Na Inglaterra ainda tem remanescente. Na Holanda ainda tem remanescente. Aqui no Brasil ainda tem remanescente. E não há gigante que Deus não derribe. Quem pode dar glória para Deus nessa hora, irmãos? Aleluia! Então, irmãos, não há barreira. Quando Paulo chegou no mundo romano, eu já dei uma pregação aqui sobre isso há 1 ano e meio atrás. Quando Paulo chega no mundo grego-romano, ele encontra gigantes. Não são mais gigantes Golias, mas são gigantes piores do que Golias. Golias com uma pedrada, foi o que aconteceu? Com uma pedrada Golias caiu. E o gigante que a gente enfrenta hoje, são necessárias muitas pedradas para derrubar. O gigante que nós enfrentamos hoje, Paulo, ele encontrou o mundo romano, o mundo greco-romano, um gigante, a igreja bem pequenininha, Davi. Quando o gigante viu Davi, o que foi que o gigante fez? Quando o gigante viu Davi, me ajude a pregar, o que foi que o gigante fez? Desprezou, zombou, mas é nada. E eles hoje estão desprezando a gente, zombando da gente. Chama a gente de ignorante, chama a gente de tapado, chama a gente de conservador, chama a gente de fanático, chama a gente de tanta coisa ruim, irmão, né? Povinho, Zé Povinho, ignorante, cafona, reacionário,
gigante progressista, quadrado, é o que nós recebemos. É o gigante zombando de Davi. O gigante disse: menino, para onde é que você vem, menino? Você acha que eu sou algum cachorro para você vir com um pau? Você vai ver o que é que eu vou fazer com você. Eu vou lhe matar, menino, e vou dar sua carne às feras do campo e às aves do céu. Eu vou fazer de você um lanche para o urubu. Davi olhou para ele e disse: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, não tenha medo na faculdade. Se o gigante zombar de você, o seu professor é um gigante. É um gigante seu professor. E tem jovem crente, bichinho, que fica tremendo. Ai meu Deus, Deus vai te dar boca, Deus vai te dar sabedoria para tu vencer aquele gigante lá. Quem dá glória a Deus por isso, igreja? Né? Lá no Tabuleiro dos Martins, o ano passado, na aula que nós estamos ministrando todos os anos no Conjoab sobre esses temas, um rapaz me procurou, fui abordado por vários irmãos, e um disse: pastor, parece que ele é obreiro lá da igreja Tabuleiro, ele disse: pastor Isvaldo, eu enfrentei um gigante. A minha professora disse: olha, você entrou crente, mas daqui para o fim do curso, eu juro que você vai ser ateu. Você não vai mais acreditar em Deus, você não vai mais acreditar na Bíblia, você vai ser um de nós. Glória a Deus, irmão. E ele disse: está repreendido em nome de Jesus. Eu entrei crente e vou sair crente, mais crente no meu Senhor e na sua palavra. Irmãos, Deus fez um rebuliço tão grande que chegou o tempo da professora dizer: quem vai, vamos ficar de pé, e o irmão vai fazer uma oração por a gente. Várias vezes, quando ela se via doida, quando o cão entrava nela, que ela estava nervosa: irmão, faça uma oração. E tem muita gente perturbada aqui, faça uma oração por a gente. E o irmão se levantava, estendia as mãos, orava, e o demônio corria. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? O gigante é grande, o gigante é alto. Ele zomba, ele escarnece. Quem é você, menino? Eu vou matar você e vou dar sua carne às bestas feras da terra e vou dar às aves dos céus. A igreja se vê acuada, irmão. A igreja, se você não for cheio do Espírito Santo, você vai ficar assim, porque eles têm argumentos, eles falam, eles atacam, esbravejam e ameaçam, e esturram. E que o irmão está dizendo que quando era já perto de terminar o curso, quando ele chegava lá, o professor dizia: pai do Senhor, irmão. Ele dizia: pai do Senhor, glória a Jesus. E os alunos, colegas também: pai do Senhor, fulano, pai do Senhor, todo dia pai do Senhor, pai do Senhor, pai do Senhor. A paz do Senhor foi quem reinou e o gigante caiu por terra. Então a igreja está nessa situação, a igreja está sendo desprezada, a igreja está sendo afrontada por um sistema. O gigante hoje é um sistema maligno. Não é verdade, irmãos amados? Zombam de pastores, a mídia, né? Zombam de pastores, zombam dos símbolos sagrados, zombam da Bíblia, zombam da doutrina, né? Agora mesmo, ano passado, ano atrasado, se não me engano, feministas chegaram na porta de uma igreja, simularam a Virgem Maria. As feministas, uma foi vestida de Virgem Maria, com um manto azul, uma roupa branca. Eu vi as imagens. Chegou na porta da igreja, abriu as pernas e derrubou um boneco envolto em sangue. E elas gritando: era assim que Maria devia ter feito. Maria devia ter abortado Jesus. Devia ter provocado um aborto em Jesus. Aí abriu as pernas, o sangue deu uma tinta, né? Fingindo de sangue, na porta de uma igreja para zombar. Isso é uma afronta. A religião é uma afronta à Bíblia, é uma afronta à fé. O gigante fazendo medo, mas esse medo só existe se eu estiver vazio do Espírito Santo. Esse medo só existe se a igreja estiver vazia do Espírito Santo, porque se a igreja estiver cheia, a igreja não teme. A igreja não teme, irmãos. Glória a Deus nas alturas dos céus. Nós precisamos de um revestimento do alto. Nós precisamos de um poder do alto para vencer o gigante do sistema mundano, do modernismo, aleluia, da teologia liberal, glória a Deus, que é contra a igreja, é contra o ministério, é contra pastor. Na concepção deles, todo pastor é desonesto. Quando fala em pastor, é motivo de riso. Seu pai é pastor?
zombando das nossas crianças, dos nossos filhos, dos filhos dos presbíteros, dos pastores, eles zombando como se fôssemos a escória da sociedade, como se fôssemos o lixo da sociedade. Só que quem tem provado que é o grande lixo da sociedade são os líderes deles. O grande lixo da sociedade são os líderes deles, mas eles jogam para nós, eles não acreditam que existe honestidade. Eu quero dizer a qualquer gigante que estiver me ouvindo, que não existe pastor pilantra, existe pilantra dizendo que é pastor. Eu não conheço um pastor pilantra, agora eu conheço muito pilantra dizendo que é pastor. Quem pode dar glória a Deus nessa hora? Aleluia! Glória a Deus das alturas celestiais. Então, irmãos amados, Paulo e os apóstolos, eles eram verdadeiros Davis, verdadeiros frágeis diante dos gigantes. Quem era Paulo? Quem era Pedro? Para enfrentar o gigante do século I, para enfrentar o Império Greco-Romano, a filosofia grega, o sistema político romano. Quem era Tiago? Quem era Bartolomeu? Quem era Mateus? Quem era Marcos? Quem eram os apóstolos? Quem eram os primeiros obreiros para enfrentarem um Império Romano tão grande? Era um pequeno Davi. Mas eles derrubaram o Império Romano. Eles derribaram a filosofia grega, eles derribaram a idolatria, eles derribaram a feitiçaria, eles derribaram a superstição, eles derribaram a perseguição. Tudo foi por terra, porque eles estavam cheios de que, igreja? Me ajude a pregar. Cheio de que, igreja? Não tem barreira quando a igreja está cheia do Espírito Santo. Não tem barreira. Não tem barreira, irmão. Não tem credulidade, não tem filosofia, não tem modernismo, não tem ateísmo, não tem marxismo, não tem feitiçaria, não tem idolatria que resista diante da unção do Espírito Santo. Só um exemplozinho, vocês estão lembrados da Arca da Aliança? A Arca da Aliança? A Arca da Aliança era ungida, não era? Não era ungida a Arca, não foi ungida a Arca da Aliança? Com aquela, não foi com óleo Bem-TV, nem com óleo de São Benedito, não. Foi com o óleo da unção do Antigo Testamento. Pegaram a Arca de Deus, levaram para o templo de Dagon. Se lembra de Dagon? Segundo alguns estudiosos, Dagon era metade homem, metade peixe. Era o primeiro sereio da história. Sereio. Metade homem, metade peixe. Era o deus dos filisteus, era o padroeiro dos filisteus. Botaram a Arca de Deus no templo de Dagon. Quando foi no outro dia que os sacerdotes abriram a porta, a estátua de Dagon estava caída diante de quê? Da arca. Só porque ela foi ungida com o azeite da santa unção. Pegaram o Dagon, levantaram a estátua, não sei se com cordas, com carretéis, pegaram o bicho pesado, levantaram, botaram no altar de novo. Não foi porque escorregou, estava em falso, faltou botar escora, vamos botar de novo. Botaram a imagem de Dagon. No outro dia, glória a Deus, quando chegaram no templo que abriu a porta, a arca estava no mesmo lugar, e a imagem de Dagon caída no chão, com o pescoço quebrado e com as mãos quebradas. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Irmão, Dagon vai cair, irmão. Agora é preciso que haja arca ungida. É preciso que haja arca ungida. Os dragões, eles caem, os gigantes caem. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela derriba tudo. Bendito seja Deus. Ela derriba filosofia, ela derriba teologia errada, ela derriba heresia, ela derriba marxismo, ela derriba tudo que aparecer na frente dela, ela derriba pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você vê que Paulo, quando chegou em Éfeso, Atos 19:10, por favor. Atos 19:10. Veja que revelação. Quando Paulo era um Davi. Diz que Paulo era até pequenininho, irmão. Segundo um historiador do segundo século, eu acho que, moço, por isso que ele não casou. Um historiador do segundo século diz que Paulo era baixinho, careca e zambeta. E ainda sofria da vista. Glória a Jesus. Quem é que vai casar com uma criatura dessa? Glória a Deus. É uma literatura apócrifa do segundo século. Diz que Paulo... Atos de Paulo, né? O pastor está dizendo, Atos de Paulo. Diz que ele era careca, baixinho, zambeta e sofria da vista. Glória a Jesus. Quem é a moça que se candidata a casar? Levanta a mão. Glória a Jesus. Por isso que ele não casou, coitado. Paulo era isso, era um baixinho, feinho, zambeta, cambota. Quem lembra dessa expressão cambota? Glória a Deus.
vesgo do olho, olhava como Siri, um olho olhando para cá e o outro para cá. Glória a Deus. Isso, segundo os Atos de Paulo, é um livro apócrifo do segundo século. Glória a Deus. Se bonito, quando você chegar lá no céu, ele for bonitão, né? Glória a Deus. Vai dizer que eu levantei falso. Não sou eu que estou levantando falso. É uma tradição que existe. Um homenzinho frágil, não tinha muita saúde. Paulo não tinha muita saúde. Os apóstolos também, Trófimo doente, estão lembrados? Trófimo doente, Tíquico também, e muita luta, muita tribulação, malária, sofreu várias malárias. Um homem frágil, um homem sem dinheiro, um homem sem poder, um homem sem amigos. No alto escalão, ele e os demais. Ele ainda tinha alguma coisa e os demais não tinham nada. Derribaram o gigante do Império Romano. E derribaram a filosofia grega. Pelo poder de quem? Pelo poder de quem, irmãos? Do Espírito. Do Espírito Santo, irmão. Veja aí, glória a Deus, 19:10 de Atos, por favor. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. A Ásia, um minutinho só, a Ásia é onde hoje é a Turquia. Não é a Ásia da China, do Japão, é a Ásia Menor, onde hoje é a maior parte a Turquia, dominada pelo mundo muçulmano. Diz a Bíblia que Paulo passou lá quantos anos, irmãos? 2 anos. 2 anos, glória a Deus. Passou 2 anos pregando, e o que foi que aconteceu? Todos os que habitavam na Ásia ouviam a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Mas, irmão, qual era o segredo? Um segredo que a filosofia não tem. Um segredo que os marxistas culturais não têm. Um segredo que a heresia não tem. Ninguém tem. Veja o segredo. Por que foi que o evangelho avançou? Por que foi que o evangelho cresceu? Enfrentando um gigante tão grande desse. Por favor, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Dê um glória a Deus. O segredo é ter azeite na tua mão. Vai chegar o dia que a tua professora vai precisar da tua mão. A tua professora ateia. O teu professor ateu vai precisar da tua mão. Uma filha dela vai endemoniar. Eu quero ver Karl Marx resolver esse problema. Eu quero ver Antônio Gramsci resolver esse problema quando a filha dela endemoniar. Quando der uma doença incurável, eu quero ver a filosofia resolver esse problema. A Marilene Chauí, a grande líder da sociologia, porque Marilene Chauí, chama Marilene Chauí para resolver teu problema. Chama! Vai ter que chamar Paulo, cheio do Espírito Santo. Vai ter que chamar a cozinheira. Vai ter que chamar a zeladora, que é cheia do Espírito Santo e tem dom de Deus. Não, vai chamar Marx. Vai chamar Antônio Gramsci. Vai chamar Lenin. Vai chamar aquele bicho das camisas. Qual é o nome dele? Barbudo. Che Guevara, vai te chamar Che para curar sua filha? Vá, chame aquele lobisomem, chame ele. Chame. Chame. Irmãos amados, Paulo, quando chegou em Éfeso era uma cidade com 250 mil habitantes. Irmão, naquele tempo as cidades tinham 1.000, 2.000. Uma cidade de 5.000 já era grande. Éfeso era a capital da Ásia. Tinha 250 mil habitantes. Era a sede da idolatria. Era a sede da feitiçaria. Aleluia. Mas, irmãos amados, aleluia. Paulo chegou lá, irmãos. Diz que o poder é tão grande. Leia aí o 12, glória a Deus, o 12. Aleluia, glória a Deus. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Irmão, cuidado com esse texto. Aqui está dizendo que Paulo comprou meio mundo de lenço e rezou nos lenços para mandar vender? Não.
alguém está vendendo lenço, vendendo toalha, vendendo meio mundo de coisa, dizendo, baseado nesse texto. Não, irmão. Primeiro, não foi Paulo que fez isso. Foi o povo. Levavam. Quando Paulo dava um vacilo, chegava uma pessoa e carregava o lenço dele. Cadê meu lenço? Carregaram. Glória a Deus. Quando chegava no doente, no endemoniado, que botava o lenço de Paulo, tinha azeite até no lenço. E esse povo que anda vendendo lenço, vendendo toalha, não vai atrás não, meu irmão. É capaz de você morrer, se você passar, vai morrer. Glória a Jesus. Aleluia. Eu soube que estão vendendo até álcool gel ungido. É R$500, é? R$500 o frasco ungido. Ou álcool caro infeliz. Meus irmãos, não era isso não. Era o povo que levava. Levava, glória a Deus. Não era um comércio que Paulo estava fazendo. Não. Levavam, glória a Deus. Irmão, tem um homem simples, eu não vou citar o nome. Eu conheci um homem que ele era muito simples, era uma pessoa inocente. Pastor Alberto conheceu? Era uma pessoa inocente, uma pessoa simples. E ele foi pregar lá em São Miguel e foi para a usina Roçadinho. Quando chegou lá, ele não tinha camisa. Uma irmã disse, irmão, era já um ancião, já um senhor de idade, disse, eu vou lhe dar a camisa do meu marido, ele não é crente, eu vou lhe emprestar, para o senhor ficar para o culto à noite. E ele se hospedou na casa dessa irmã, e a irmã deu a camisa do marido, e disse, vista, e depois do culto o senhor pega a sua camisa, que essa é do meu marido. Aí ele vestiu, ele era um homem simples, mas era cheio da graça, era um homem simples, mas crente, de fé. Ele disse, olha minha filha, não lave não, disse assim, não lave não, passe o ferro, dobre e bote na gaveta, só deixe ele vestir no dia que for para ir para o culto. No dia que ele disser, eu vou para o culto, aí você viste essa camisa nele. Mas não lave não, bota com o meu suor. Glória a Jesus. Irmão, e não é que a irmã guardou a camisa. Guardou quando foi com quase um ano, o marido disse, ô fulana, eu estou com vontade de ir para a igreja. Talvez eles estejam assistindo esse culto. Eles moram aqui no interior, em outra cidade hoje. E disse, eu estou com vontade de ir para a igreja. Ela disse, vamos, meu filho, vai buscar uma roupa. Ela foi lá na gaveta e pegou a camisa suada do velho. Glória a Jesus. Disse, viste? Ele nem sentiu, o fedor já tinha passado. Glória a Jesus. Vestiu a camisa do velho. Irmão, e não é que na hora do apelo o homem se entregou para Jesus? Do jeito que o velho profetizou. Se entregou para Jesus. O mês passado eu fui inaugurar uma igreja no campo onde ele mora. Foi ele quem deu a terra para fazer a igreja, ajudou a fazer a igreja. Ele é uma bênção, a esposa é uma bênção, a filha é uma bênção, e o nome de Deus está sendo glorificado através daquele homem. Mas isso não é uma regra, isso não é uma doutrina, são coisas que podem acontecer, né? Não vá fazer a doutrina da camisa suada. Ninguém vem me dar uma camisa suada, velha, glória a Jesus. Arriscado cair o couro de quem usar, glória a Deus, né? Não, isso aí são coisas especiais, extraordinárias. Tem o ordinário e o extraordinário. Essas coisas não se pode fazer uma doutrina. Mas isso aqui não é uma doutrina. Isso aqui foi um fato extraordinário que aconteceu. Para se fazer uma doutrina, tem que ter 3 textos bíblicos, segundo a teologia. Para você fazer uma doutrina segura, você tem que ter 3 textos que confirmem. Você não pode inventar uma coisa por um versículo isolado. Não, é heresia, é pretexto. Tem que ter pelo menos 3 versículos que confirmem aquilo ali que poderá ser uma doutrina. Então, meus amados irmãos, Paulo, irmão, expulsava demônios. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas dos céus. Vamos ver agora o versículo 18, irmãos. Glória a Deus. O 17 e o 18. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmão, uma igreja cheia do Espírito Santo, os incrédulos vão dar glória a Deus. O nome de Jesus vai ser engrandecido na nossa sociedade. Hoje o nome de Jesus é pisado. Hoje o nome de Jesus é jogado na lama. Hoje o nome de Jesus, o porta dos fundos blasfema. As feministas blasfemam. Os transexuais blasfemam de Jesus. Mas se a igreja for cheia do Espírito Santo, o nome de Jesus vai ser engrandecido. Quem acredita nisso, dê um glória a Deus. Deus vai fazer o seu nome ser engrandecido na terra. Você sabe por que é que o nome de Jesus está desprezado? Por que é que esse povo está tentando jogar o nome de Jesus numa lata de lixo?
O carnaval, lá no carnaval fazem aquelas palhaçadas usando Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja não está cheia do Espírito Santo. A culpa é da igreja. A culpa é da igreja. Porque quando a igreja é cheia do Espírito Santo, essas desgraças caem por terra e o nome de Jesus é engrandecido. A culpa é nossa. Por que é que está havendo isso, essas blasfêmias? Por que é que está havendo essa zombaria a Cristo? O nome de Cristo está sendo blasfemado. Por quê? Por causa da igreja vazia do Espírito Santo. No dia que a igreja se encher do Espírito Santo, neste país e neste mundo, o nome de Jesus vai ser respeitado. O nome de Jesus vai ser engrandecido. Diga glória para Deus nesta hora, irmão. Vai ser engrandecido, porque a Bíblia diz aqui que Paulo, ele expulsou os demônios dos filhos de Seva, que não dá tempo de falar, e todo o povo. Veja aí, leia de novo o 17, irmão. Judeus e gregos, por favor. Tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Quem diz aleluia, irmão? Quando eles verem os milagres, vai cair o que sobre eles, irmão? Me ajude a pregar. Vai cair o que sobre eles, irmão? Temor. Por que é que esse povo que bota Jesus no carnaval junto com Satanás, Jesus perdendo, por que é que eles fazem isso? Porque eles não têm temor. Por que é que uma feminista chega na porta de uma igreja, simula um aborto, dizendo que era a Virgem Maria abortando Jesus? É falta de quê, irmão? Temor. E por que está faltando temor? Porque está faltando milagre na igreja. Quando há milagre, cai temor do povo. Cai temor. Aleluia! Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela faz o povo ter temor. O blasfemador pode até não se converter, mas vai dizer, quem vai botar a mão aí? É verdade, não é, irmãos amados? O blasfemador vai pensar duas vezes. Quando o poder de Deus cair na igreja, o poder real, o avivamento real, essas coisas que estão por aí afora, irmão, não é avivamento não. Não dá temor no povo. Quando é de Deus mesmo, quando a coisa é de Deus mesmo, gera o que no povo, igreja? Temor, diz que o povo vai ter temor. Quem pensar de blasfemar de Jesus, vai pensar, não vai pensar duas vezes não. Vai pensar umas 10. Antes de fazer uma peça zombando de Jesus, antes de fazer uma peça teatral, antes de fazer um filme, antes de fazer uma apresentação, antes de fazer uma zombaria, vai pensar, não são duas vezes, não vai pensar mais de duas. Rapaz, se esse povo ora... Olhe, um camarada foi zombar de Paulo, foi imitar Paulo, o diabo pegou o camarada, deu uma surra, não foi assim? Os filhos de Seva, que não vai dar tempo de ler, os levaram uma pisa, e quem quer levar uma pisa é outro, eu vou me aquietar. Vai cair temor. Mas se a igreja não tem poder, se a igreja não tem unção, se nós estamos vazios, vai cair temor em quem? Mas eu creio que nós vamos nos renovar no poder do Espírito Santo, e essa sociedade vai conhecer Jesus, vai temer Jesus pelo poder. Não está dizendo que todos vão se converter, mas vai haver temor. Glória a Deus nas alturas celestiais, igreja. Aleluia! Glória a Deus nas alturas dos céus. Glória a Deus, versículo de número 19. Irmão, olha o que é que vai acontecer, irmão. Irmão, isso aqui é só crente cheio do Espírito Santo. Você vê que quando Paulo chega em Éfeso, primeira coisa que ele faz é orar para que os crentes recebessem o que, irmãos? Você sabe quantos anos fazia que tinha aquela congregação em Éfeso? Eu disse aqui numa doutrina. Quantos anos fazia? 29 anos que tinha aqueles 12 crentes em Éfeso. Uma igreja com 29 anos parada, porque não recebeu a unção, não recebeu o poder. Paulo chegou lá e perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo? Foi que eles responderam, nós nem sequer ouvimos falar que haja 29 anos uma igreja em Éfeso sem nenhum impacto. Por quê? Eles eram ruins, aqueles crentes eram ruins? Me ajude a pregar. Vamos fazer uma análise. Eles eram ruins, eram desmantelados. A Bíblia não diz nada disso. Eles eram crentes, mas vazios. 29 anos que eu fiz a soma da cronologia, dá 29 anos de João Batista para Paulo, para aquele tempo. 29 anos, 12 crentes, sem ganhar uma alma. Aí Paulo disse, desse jeito não vai não, venham cá, os 12. Um parecia um pinguim, o outro parecia uma foca. Não é foca, né? Diga outro bicho do gelo. O outro era um urso polar, o outro era um leão marinho. E o outro? Um quê? Uma moça?
Eu não sabia, não. Uma moça, é do joelho também? Uma moça. Tudo frio, irmão. Paulo, vem cá, meus irmãos. Dobra o joelho aqui. Senhor, derrama teu Espírito Santo. Essa congregação tem 29 anos, Senhor. Senhor, derrama teu Espírito Santo. Aí o urso polar, glória a Jesus. Aí a foca, aleluia. Aí o leão marinho, glória a Deus. Aí começou, glória, aleluia, glória, glória. Quando é pouco, língua estranha, profecia. Um outro se levantou, assim diz o Senhor. O outro dizia, falava em mistério, glória a Deus. Aí a partir daí, olha o resultado. Em quantos anos aconteceu esse grande mistério? 2 anos. Nós vamos já chegar lá. Veja o que foi que aconteceu. Versículo 19. Olha o mistério do derramamento do Espírito Santo na igreja. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 2.500.000 reais. Ele já fez a mudança, ele pegou a moeda passada para presente. Aqui na nossa Bíblia diz que montava 50.000 peças de quê? De prata, aqueles livros. E traduzindo para hoje? 2.500.000 reais. 2.500.000 reais. Pastor, que livro caro e infeliz é esse? Primeiro porque eram livros, livro era caro. Porque era feito a quê? À mão. Um livro era, você tinha que vender vários bois para comprar um livro. Vários bois, você tinha que vender para comprar um livro. E segundo que eram livros místicos. Eram livros como se fosse o São Cipriano. Era como se fosse o capa preta. Era como se fosse o capa de aço, que eles achavam que aqueles livros, só o livro em si, já tinha poderes. Então o livro daquele era uma fortuna. Mas, irmãos, o Evangelho chegou lá. O Evangelho de poder. Irmãos, quando eles viram o milagre, trouxeram os livros, irmão. Fizeram uma fogueira na praça pública. Irmão, não precisa você zombar da religião de ninguém. Não precisa xingar o santo de ninguém. Não precisa xingar a religião de ninguém. Irmão, se você pregar o evangelho de poder, eles mesmos vão trazer. Eles mesmos vão trazer os objetos de feitiçaria e os objetos de idolatria, vão trazer na praça pública. Só que hoje não pode mais, porque é vilipêndio. Quer dizer, não pode e pode, porque eles zombam da fé da gente. É verdade ou não é? Não é verdade? E as autoridades que eram para tomar providência, não tomam providência nenhuma. Agora, se um crente fizer uma coisa dessa, queimar um objeto de outra religião, agora pegar uma imagem, ralar, né, de uma forma obscena, as autoridades que eram para tomar providência não tomam. Mas se um crente pegar uma coisa e queimar na rua, misericórdia, porque os valores estão invertidos. Então, irmãos amados, eles trouxeram, irmãos, eles trouxeram os livros de bruxaria, os livros caríssimos. Eu não sei se era o capa preta, se era o capa de aço, eu não sei se era o capa marrom, eu sei que valiam 2.500.000 reais aqueles livros. Eram muitos livros. Fizeram uma fogueira e tocaram fogo. Foi Paulo que mandou eles trazer, traga pulso. Foi Paulo que disse traga pulso? Não. Foi o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é mais forte do que qualquer coisa. Ele é a terceira pessoa da divindade. Ele é Deus na terra. Ele é o agente do Pai e do Filho na terra. Ele tem poder para derribar qualquer barreira, para derribar qualquer gigante. A desgraça do mundo, a culpa é nossa. Eu assumo, a começar de mim. Se nós fôssemos cheios do Espírito Santo, como a igreja primitiva, esses gigantes, irmãos, já teriam caído. É verdade ou não é, igreja? Já teriam caído, irmãos. Já teriam caído. Olha aqui o que foi que Paulo pregando ali. Glória a Deus. E o que foi que aconteceu, irmãos? Versículo 20, por favor. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A idolatria, a mentira, a filosofia vã caía por terra e a palavra de Deus ficava de grande.
Quantos anos Paulo passou em Éfeso? Esse versículo não está na minha lista, mas alguém que tiver com os olhos aí no texto. Quantos anos Paulo passou em Éfeso? 2 anos. Cadê? Onde é que está o texto aí? 10. Versículo 10. Veja aí. Glória a Deus. Leia o 10, por favor. E durou isto por espaço de 2 anos. Para aí, irmão. Quantos anos tinha aquela igreja antes? Aquela igreja de 12 crentes tinha quantos anos? E em 2 anos... Éfeso passou a ser conhecida, o irmão está lembrando de um livro, como a capital do Pentecoste. Olha, irmão, se Deus derramar o Espírito Santo, os anos que a gente perdeu é recuperado rápido. Os anos que a igreja perdeu, os 29 anos que os 12 crentes de Éfeso perderam, Deus recuperou em quantos anos? Vocês estão vendo a força do Espírito Santo? Vocês estão vendo o poder do Espírito Santo? Como é que vocês e eu nos conformamos de ser vazios? Eu sou, mas não me conformo. Eu tenho raiva de mim. Eu tenho raiva de mim, porque eu gostaria de ser cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se você não é, pelo menos tenha vontade. Porque se você tiver vontade, você vai orar. Se você tiver vontade, você vai pedir a Deus. Você vai se humilhar. E ele disse, clama a mim. E o que é que acontece, igreja? Irmão, tenha sede. Faça como um menino aqui. Eu já contei isso aqui, mas eu estou já terminando, porque tinha outro lado aqui, mas não deu para falar do outro lado. Meus irmãos amados, olha, aqui eu conheci o irmão Cláudio. Irmão Cláudio era esposo da irmã Benedita, que cantava ali no coral. Irmão Cláudio já tinha sido parece, da Marinha, um oficial da Marinha. E na hora de ir para organizar a fila de comer, antigamente o refeitório era aqui em cima. E para organizar a fila de comer, era irmão Cláudio, que ficava, quem lembra? Era aqui atrás. Irmão Cláudio era das Forças Armadas, né? Com aquele jeito de Forças Armadas. Aí quando ele dizia, pastores, se um evangelista se metesse a besta e subisse, o refeitório lá em cima, ele botava a mão, carinhosamente botava a mão na titela. O senhor por acaso é pastor? Não, sou evangelista. Eu chamei pastores. Evangelistas! Aí os evangelistas. Se um presbítero fosse, ele conhecia, mas ele tinha o dom de revelação. O senhor por acaso é evangelista? Não, sou presbítero. Desça. Chamei evangelista. Irmão, e nessa brincadeira, quando ele disse, pastores, um jovenzinho se mete no meio dos pastores. Ah, meu irmão, quando foi passando pelo irmão, meteu a mão na titela dele. Você é pastor? Ele disse, irmão, eu não sou, mas tem vontade. Ele disse, então sobe. Se tu não é, pelo menos, tenha vontade. Quem tem pelo menos vontade, quem tem vontade de ser cheio desse jeito, tenha vontade em nome de Jesus, tenha vontade. Se você tiver vontade, já é um grande negócio. Já é um grande começo. Glória a Deus das alturas celestiais. Glória a Deus das alturas celestiais nesta noite. Diga assim, Jesus, eu não sou cheio, mas eu tenho vontade. Ainda tenho 2 minutos. Aleluia. Irmão, o evangelho de poder, o evangelho da unção do Espírito Santo, ele derruba raciocínios errados. Ele traz a mente cativa a Cristo. Ele pega o pecador, a mente do pecador amarra. O evangelho de poder amarra a mente do pecador e traz a mente do pecador amarrada para o pé da cruz. Vamos ver isso, irmãos. 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Glória a Deus. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Para um pouquinho. As armas da nossa milícia, milícia quer dizer exército.
As armas da nossa milícia, hoje milícia é um significado de um exército clandestino, né? Pejorativo, mas milícia originalmente é o exército. Hoje no Brasil, não sei se nos demais países de língua hispana ou portuguesa, mudou, porque a língua ela evolui, né? Ela toma sentidos diferentes do original. Mas milícia na Bíblia é o exército legítimo. No tempo antigo, originalmente, quando foi escrita. Porque as armas do nosso exército não são carnais, mas sim o que, igreja? Poderosas em quem? Em Deus. Em Deus. Quem é o Deus que está aqui na terra para enfrentar essa batalha? Qual é a pessoa da divindade que está aqui na terra? Não é o outro Deus, é o mesmo Deus na pessoa do Espírito Santo. As nossas armas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Pastor, que fortaleza é essa? É de pedra? É de aço? Essa fortaleza que a Bíblia fala que a gente tem arma para destruir. É de ferro? É de aço? É de pedra? De que é, pastor? Nem é de pedra, nem é de aço. É fortaleza de ideologias erradas, de filosofias erradas, de crenças erradas. É uma fortaleza que está onde? Essa guerra, ela é onde? Na mente das pessoas. Pastor, meu filho está perdido. Minha filha está perdida, pastor. A mente está uma fortaleza. A mente está bloqueada. A mente está fechada, pastor. Eu não sei o que é que faço. Pastor, olha, eu não sei. Não sabe? Sabe. Nós temos armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Me ajude a pregar para nós encerrarmos. Essas fortalezas estão onde? Onde é esta fortaleza? Na mente. Na mente. Agora veja o versículo 5. Destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pronto. Destruindo conselhos. Leia na NVI, por favor. Destruímos argumentos e toda a pretensão Pronto, que se levanta. Destruímos, na Bíblia velha, na Bíblia corrigida diz destruindo conselhos, mas na Bíblia NVI diz destruímos argumentos. Irmão, não tem argumento para crente cheio do Espírito Santo. Argumentos. Tem outra tradução que diz raciocínios. Tem outra tradução que diz ideias. Pastor, as ideias estão fortes, estão na faculdade, estão na televisão, estão nas mídias, está no teatro, está nos filmes, está até nas igrejas, pastor, está entrando esses raciocínios estranhos, está entrando esses argumentos estranhos. Pastor, o que é de nós, pastor? O que é de nós? Armas poderosas em Deus. Para destruição das fortalezas, destruindo argumentos. E toda o que? Na NVI, por favor. Destruindo argumentos e o que mais? Pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Onde é que está o conhecimento de Deus? Como é que nós podemos conhecer a Deus? Através de que nós podemos conhecer a Deus? Pois a Bíblia diz que existem argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Pastor, não tem quem possa, não tem. Pastor, é um sistema bem elaborado, pastor. Pastor, está em toda a sociedade, pastor. Está na faculdade, pastor. Está na televisão, pastor. Está no cinema, pastor. Está nas redes sociais, pastor. É um negócio bem feito. Mas a Bíblia diz que nós temos armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo o quê? Obediente a quem? Eita, que só apareceu o nome dele. Olha que coisa linda. Não foi coincidência. Para trazer todo entendimento, toda mentalidade, todo raciocínio cativo a quem? A fortaleza vai ser destruída e aquelas almas que estão presas por aquelas ideias vão virem amarradas, cativas, presas a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto não é um sonho, vamos ficar de pé. Isso não é uma utopia. Pastor, o senhor está pregando uma utopia. Estou não. Não é uma utopia, não é um sonho. Não é um sonho, é uma realidade. O segredo é você ser cheio de quê, meus amados irmãos?
Onde está uma pessoa para Jesus essa noite? Alguém não crente ou afastado está aqui, só para eu saber, por favor, levante a mão ou me mostre. Tem? Venha para Jesus, já está vindo. Quem vai acompanhar este Senhor? Está vindo, dê glória a Deus, igreja. As armas de Deus foram na mente dele e destruíram a fortaleza.